Boa tarde, professoras e professores. Sejam bem-vindos à nossa terceira live do projeto Rotas de Inovação Universitária. Eu sou a Débora e na live de hoje nós temos a presença de duas professoras, professora Cícia Lopes Leite, diretora do Centro de Distância, e a professora Wilza Ramos, do Instituto de Psicologia, aqui da nossa Universidade de Brasília. O projeto Rotas de Inovação Universitário, ele tem como um dos objetivos estimular a formação docente e de toda a comunidade acadêmica da UNB para o desenvolvimento de diferentes desenhos pedagógicos, considerando principalmente o uso das tecnologias educacionais, além de também desenvolver a mediação pedagógica e a integração de espaços presenciais e à distância, temática essa tão cara hoje, nesses tempos de pandemia. A nossa live, eu vou explicar rapidamente como consiste a metodologia dela. Nossas duas palestrantes hoje têm 30 minutos, até 30 minutos, para desenvolverem suas percepções e considerações a respeito dessa temática, que se trata dos recursos digitais e estratégias didáticas nesses tempos de pandemia. Para isso, você vai poder interagir também aqui no chat do YouTube. Então, coloque sua dúvida lá e, à medida que as nossas palestrantes forem conversando, nós vamos recolhendo essas dúvidas, as suas considerações, para que depois da finalização da fala delas, possamos conversar um pouco sobre os questionamentos que forem levantando à medida que a palestra segue. Então, nesse momento, eu convido a professora Letícia Lopes Leite, diretora do Centro de Educação à Distância, para iniciar a sua fala. Obrigada, Débora. Boa tarde a todos. Boa tarde, Wilza, minha parceira nessa tarde. Professores, estudantes, colegas de forma geral que estejam conosco hoje à tarde. É um prazer ter esse momento com vocês. Acho que é importante a gente vivenciar esses momentos em que nem tudo é perfeito, nem tudo dá certo, porque vai se tornar uma rotina. Eu acho que a gente, pela primeira vez, vive uma realidade onde a gente não tem total controle, né? Na verdade, a gente nunca teve, mas a sensação que a gente tem quando vai para que nós temos quando nós vamos para uma sala é que a gente tem o controle disso. Então, esse também foi um momento para mostrar que somos todos humanos, que temos que nos permitir o erro, que nem tudo vai dar certo, mas que a gente mesmo assim trabalha para que a coisa funcione. Nem sempre vai funcionar, mas a gente tem que entender que é um momento de aprendizado para todos nós, é um momento que nós precisamos entender que é uma realidade nova, nós dependemos de tecnologia, e a minha área, mesmo sendo computação, eu sei, e vivendo constantemente com tecnologia, usando a computação, nós perdemos esse controle quando dependemos dela. Então, fiquem muito à vontade nessa tarde, é uma conversa, perguntem, tragam suas apreensões, mas eu queria deixar uma mensagem assim, de muito, que eu acho muito importante, que todos nós nos permitamos errar. É importante que a gente tenha isso muito claro, porque em algum momento alguma falha vai acontecer e que não estava prevista, porque senão nós teríamos corrigido, e que isso não significa que a nossa aula não foi boa, que a nossa estratégia não deu certo, mas sim que nós somos humanos. Então, fiquemos todos bem e que a gente seja agora, que nós sejamos agora mais sensíveis a esse erro e entendendo que também erramos e que estamos todos aqui para aprender. Na tarde de hoje eu trouxe uma apresentação, acho que vai ser bastante rápida, até eu tenho feito parte dela, parte dessa apresentação, ela já foi apresentada para alguns colegiados, mas é importante trazer nesse momento informações a respeito de uma articulação institucional que é muito importante, que não começou ontem, não começou na semana passada, que vem sendo desenvolvida com muita seriedade, com muito cuidado, ao longo de vários meses, então, e que tem diferentes atores da instituição envolvidos, muita gente articulada, trabalhando,
para que nós façamos um retorno às atividades acadêmicas de forma que se tenha o menor prejuízo tanto para o estudante quanto para o processo como um todo e para a universidade. Então, todos nós trabalhamos para que tudo dê certo, entendendo que nem sempre tudo vai funcionar como nós queremos, mas que é uma construção que não começou há pouco tempo. E o SEAD tem feito parte dessa construção. O SEAD ele tem participado de diversas frentes, diversas ações, diversos comitês da universidade, não só pela veia da educação à distância, porque o que nós vamos trabalhar agora não é educação à distância, é ensino remoto, mas também pelo uso de tecnologia. Nós temos várias frentes de trabalho, várias ações nas quais o SEAD está envolvido e que trazem isso presente, né? A necessidade de se trabalhar com tecnologia, as potencialidades que a tecnologia pode agregar nas aulas e que não vem só desse momento de ensino remoto. Já vem há muito tempo, a área de informática na educação, de tecnologias aplicadas à educação, tem muito tempo. A UNB tem um curso de licenciatura em computação que já faz mais de 20 anos. Então, essa discussão na própria universidade já foi feita há muito tempo. É importante dizer que a universidade ela tem uma história de muito sucesso, muito qualificada, de muito reconhecimento, e que, sem dúvida, isso contribui para que esse nosso retorno seja um retorno mais ameno, mais fácil e mais qualificado. Bom, eventualmente eu vou estar de lado porque eu estou com a apresentação no outro computador, tá, gente? Então, para mostrar para vocês que essa trajetória da Universidade de Brasília não se fez a partir de um isolamento, eu trouxe aqui um pouquinho do Centro de Educação à Distância. O Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília, ele completa em agosto 31 anos, então ele tem uma trajetória de muito sucesso. A professora Wilza construiu durante muitos anos essa trajetória junto com a equipe, uma equipe muito importante, com muita consistência, com muito conhecimento, muito qualificada. Alguns deles continuam conosco, Lívia, Débora, vários colegas continuam conosco desde muitos anos e que fizeram a Universidade de Brasília ter esse reconhecimento que tem hoje. Então, o Centro de Educação à Distância, mesmo que o nome assim o diga, né, um centro de educação à distância, ele não se dedica somente à frente de educação à distância, mas sim ao uso de tecnologias para apoiar os processos de ensino e aprendizagem. Essa trajetória do SEAD, ela começou com um pouco uma estrutura que não é a que nós temos hoje. Então, na sua origem, nós tínhamos duas unidades que trabalhavam com educação à distância. O DEGD e o SEAD, que foram uma destinada mais ao trabalho com a Universidade Aberta do Brasil, então com os cursos de graduação e pós-graduação vinculados ao Programa Universidade Aberta do Brasil, o programa da CAPES, e um outro núcleo, digamos assim, que era um centro de educação à distância que trabalhava com parcerias externas e dava todo o apoio também para a universidade. Essas estruturas foram fundidas e hoje nós temos uma única estrutura de educação à distância na Universidade de Brasília, ou responsável pelas ações de educação à distância na Universidade de Brasília. Ao meu ver, isso é muito importante. Então, ele dá visibilidade para uma unidade, para que torna uma referência dentro da universidade este centro. Mas nós não queremos ser só uma referência, nós queremos ser parceiros realmente nessa construção que todos temos, e com base em toda essa trajetória que o centro já tem, que o DEGD possibilitou constituir, e que vai, sem dúvida, ser construída e ser construída com bases muito fortalecidas, porque estamos trabalhando, toda a universidade tem trabalhado de forma muito fortalecida. Então, o Centro de Educação à Distância, ele tem os 31 anos, mas são 31 anos de muito trabalho, de muitos projetos com ministérios, com instituições muito importantes, com parceria com outras instituições de ensino muito importantes, deu origem não, mas deu subsídios e
e incentivou a criação de outros centros de educação à distância no Brasil. Sempre que a gente viaja, o SEAD ele aparece como uma referência para outras instituições muito reconhecidas no Brasil, então é muito importante. Além, claro, de parcerias com instituições externas, de Portugal, da Espanha, que nós temos e que são muito importantes para fortalecer a educação à distância, para tornar o UNB não só presente no Brasil, mas também no cenário mundial, né? Demora um pouquinho para carregar. Bom, as ações do SEAD, ou nós temos grandes ações no SEAD, eu concentraria nessas frentes. Primeira delas é a constituição de um ambiente virtual de aprendizagem. Então, o nosso aprender. O aprender já vem sendo usado, o Moodle, né, que é a base desse ambiente, já vem sendo usado há muitos anos na Universidade de Brasília. Desde o ano passado para cá, nós temos trabalhado num fortalecimento do ambiente, de uma infraestrutura mais robusta para dar conta das demandas da Universidade de Brasília. É claro que com o isolamento, com a necessidade de um uso mais presente de tecnologia, de ambientes virtuais, do ensino remoto, de atividades não presenciais, esse ambiente virtual tomou uma outra dimensão. Então, o que nós fizemos, e aí sim, baseados num conjunto de estratégias que nós já vínhamos desenvolvendo, mas que não seriam implementadas necessariamente nesse momento, né? Ampliamos e vinculadas à constituição de um ambiente virtual de aprendizagem, nós criamos um ambiente virtual no ano passado, então instalamos uma infraestrutura muito boa e que foi ampliada agora para o nosso Aprender 3. Então, os professores da universidade receberam nos seus e-mails os dados de login para esse novo ambiente. É o ambiente onde as ações, onde as disciplinas de graduação e pós-graduação do semestre 2020/1 vão acontecer. Então, estamos num processo agora de criação das disciplinas. É um processo muito cuidadoso, que tem muitas modificações em relação àquilo que nós vínhamos trabalhando, principalmente porque o ambiente aprender é um ambiente mais fechado, então nós fizemos uma primeira carga de professores, só os professores estão cadastrados. Agora passamos a criação das áreas para que os professores possam construir as suas salas virtuais, e num terceiro momento nós vamos fazer a carga dos estudantes para esse espaço. Então, é importante que a gente saiba que essa trajetória que está se fazendo, ela é pensada para que, passo a passo, a gente chegue ao momento em que os nossos alunos sejam inseridos nos nossos ambientes, e aí sim, o uso do Moodle e do Aprender 3, que nós chamamos na UNB, seja ampliado, né? Mas é uma infraestrutura bem mais robusta, com uma equipe mais robusta também para dar apoio aos professores e aos estudantes. Essa seria uma das ações. E essa ação, eu diria, Aprender 3, ela surgiu com a necessidade de ampliação das atividades não presenciais. Então, surgiu em função da pandemia, mas que é baseada numa estrutura que já vinha sendo trabalhada desde o ano passado, testada num ambiente que já vinha sendo testado desde o ano passado. A segunda frente que nós trabalhamos, a segunda ação, é o Programa Aprendizagem para o Terceiro Milênio. O programa foi criado em 2017, 2018 ele foi aprovado. É um programa que fomenta ações de inovação nos processos de ensino e aprendizagem e que já está no seu terceiro edital, com fomento através de bolsas de iniciação científica para docentes. É um programa de fomento à pesquisa, muito importante e que nos rende frutos e nos dá mais consistência ainda para entrar nesse momento de uso mais intenso de tecnologias, porque temos professores que desenvolvem trabalhos muito importantes na nossa universidade e que podem nos ajudar a constituir uma rede. A professora Wilza, sem dúvida, vai falar mais sobre isso, mas a gente trabalha com a proposta de constituição de rede, que se torna muito importante num momento em que todos nós estamos aprendendo juntos. Então, o aprendizado de um, ele sem dúvida pode contribuir para o aprendizado do outro. E isso é importante deixarmos claro, nós somos ao mesmo tempo professores e estudantes nesse processo. Então, temos que nos sentir dessa forma e compartilhar com os colegas as nossas construções, os nossos êxitos e até as nossas dificuldades, né?
A terceira ação é o Programa Universidade Aberta do Brasil, que já existe também há muitos anos na Universidade de Brasília. Nesse ano, nós tivemos o ingresso de 1.300 alunos de cursos de graduação à distância e mais 200 alunos de um curso de especialização à distância, que está vinculado ao Instituto de Física. É um público muito importante, é um grupo muito importante de alunos da Universidade de Brasília, que aí sim trabalham na modalidade à distância, diferente do que nós vamos trabalhar nesse nosso retorno às atividades acadêmicas, que, obedecendo a legislação, obedecendo a regulamentação, se chama ensino remoto, porque educação à distância ela envolve produção de materiais específicos, repensar de metodologias, a constituição de redes, didático-pedagógica e, principalmente, um repensar dos projetos pedagógicos dos cursos. Porque educação à distância não é só usar a tecnologia como apoio ao processo de ensino e aprendizagem, com uma mediação muito fortalecida, com atores muito importantes. A presença do professor no ambiente virtual é muito importante, da equipe de apoio é muito importante, que é bastante diferente do que nós temos, das exigências que nós temos no ensino remoto. Isso não significa que eu não tenha que repensar os meus materiais, isso é claro que é necessário, não significa que nós não temos que fazer essa mediação do processo de ensino e aprendizagem usando esses recursos, e isso é essencial para que o aprendizado aconteça, mas ele obedece uma legislação diferente com requisitos muito próprios da educação à distância. Então, é bem importante deixar claro isso. Nós não vamos trabalhar, neste momento, nos cursos que eram presenciais, nós não vamos trabalhar com educação à distância. Se chama ensino remoto. Nós temos um parecer do CNE, 5 de 2020, que é muito importante que todos tenham feito essa leitura e o entendimento, para que estejam preparados para esse retorno. Lá constam muitas informações em relação a materiais, a disponibilidade de recursos, o acesso aos estudantes, enfim. É muito importante que todos os docentes tenham acesso a esse material. E o terceiro filho mais novo, mais jovem do Centro de Educação à Distância é o projeto Rotas de Inovação Universitária. O projeto Rotas, ele foi criado foi criado em 2019 e nós temos trabalhado intensamente nesse ano de 2020 com o Rotas, porque muitas ações de formação se fizeram presentes, muitas iniciativas começaram a surgir nesse ano, é lógico que em função desse período de isolamento e do retorno às atividades de forma não presencial. Ações que o SEAD desenvolveu, então, e retomando algumas dessas que eu já trouxe, para este novo cenário que se apresenta para a nossa universidade, para a nossa comunidade. O primeiro deles, como eu falei, o aprender. Então, os professores já receberam esses dados, é importante que acessem o ambiente, que façam a solicitação das suas disciplinas. Nós encaminhamos ontem um processo para as unidades, para que as unidades nos remetam ou nos encaminhem as informações das disciplinas que queiram usar ou aprender, para que nós possamos criar e liberar para os professores criarem as suas salas virtuais. O Aprender 3, ele tem várias melhorias em se relacionando, se comparando com o Aprender antigo que nós usávamos. Então, funcionalidades como uma ferramenta como o plugin H5P, que promove mais dinamicidade para as nossas produções, a possibilidade de trabalhar com gamificação. Nós temos muitos professores que desenvolvem estratégias muito interessantes de gamificação nas aulas, elas podem ser implementadas no Aprender 3. Novos temas, isso é bem interessante, porque era um questionamento que os professores sempre tinham. Por que o nosso ambiente é tão quadrado? Por que o nosso ambiente não tem essa carinha bonita que os outros Aprender têm? Por que eu não tenho a possibilidade de ter outras formações para minha sala virtual, que não aquela que é padrão? Então, trouxemos vários temas novos para o Aprender. Acessibilidade, temos um plugin de acessibilidade, temos uma equipe que trabalha fazendo a verificação de acessibilidade. É claro que temos uma restrição, porque é um plugin já produzido e que é estável, que foi testado por várias instituições, mas que tem as suas limitações, né? Então, temos uma equipe trabalhando e fazendo análise desse plugin.
A Universidade de Brasília foi a primeira instituição do Brasil a criar uma infraestrutura bastante robusta para webconferência via RNP. Inclusive, nessa semana, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa encaminhou para a nossa reitora um agradecimento e um reconhecimento à universidade por ter criado essa infraestrutura robusta. A Universidade de Brasília faz parte de uma rede federada de instituições, onde a infraestrutura de uma instituição, ela pode ser usada por outra instituição, e quanto melhor a minha infraestrutura, melhor o uso que eu tenho daqueles recursos. Então, eu incentivo as redes ao compartilhamento, entendendo que é um momento em que isso se faz muito presente e necessário, né? Vamos enfrentar um desafio que é novo para o mundo inteiro com parceria. Eu acho que isso assim, um ponto-chave da nossa proposta. E o BBB traz, ou é um reflexo disso, a disponibilidade da STI, da Secretaria de Tecnologia da Informação, de nos apoiar nesse processo, da nossa administração superior, de disponibilizar uma infraestrutura mais robusta para a universidade, e sendo a primeira instituição do Brasil, gente. É muito importante reconhecer isso, e a qualidade do trabalho, entendendo que é um trabalho que vem sendo feito desde março. Essa ampliação da infraestrutura foi feita após o isolamento, há 15 dias depois do isolamento, ela estava pronta, com um número de máquinas muito maior do que nós tínhamos. Então, é importante deixar isso muito claro, para mostrar que existe um movimento já há muito tempo para esse retorno. Uma integração com o Teams, entendendo que nós temos na universidade 2 plataformas, Teams e Aprender, as duas são importantes, são de muita qualidade e que estão conversando em alguns momentos também. Então, a possibilidade de criarmos salas de webconferência do Teams dentro do Aprender, internamente ao Aprender, é muito importante. E talvez a maior delas, e que é a que me deixa mais feliz, a possibilidade de recebermos sugestões dos docentes de plugins que possam ser instalados no Aprender, mostrando na verdade, implementando aquela nossa proposta de ter um ambiente a serviço da universidade. Então, se uma unidade solicitar um determinado plugin do Moodle que seja adequado para aquela área de conhecimento, nós vamos ter uma equipe que testa, uma equipe que instala esse plugin e deixa à disposição no ambiente virtual. Então, o ambiente é da Universidade de Brasília e a nossa intenção é atender as demandas da universidade. Além disso, temos um apoio que também nos deixa muito feliz, que tem sido muito elogiado, um apoio às defesas de teses e dissertações. Então, nós temos um servidor, o Ricardo, que está aqui conosco hoje à tarde, que tem sido muito elogiado. Parabenizo publicamente o Ricardo. E ele tem apoiado as defesas de teses e dissertações, porque nós não somos, ou nem todos somos, conhecedores de tecnologia, e entendendo que, tendo o apoio de um especialista nesse momento tão importante da defesa de uma tese e uma dissertação, não só deixa o aluno mais seguro e menos preocupado, na verdade, como também nos dá qualidade. É uma banca que demora, que tem um tempo para a organização, normalmente com pessoas que têm muitas demandas. Então a gente tenta apoiar ao máximo para que aquele momento se constitua com muita qualidade. Então nós temos um servidor que apoia essas ações. O Rotas, como eu falei, aqui nós temos o site do Rotas de Inovação Universitária, o nosso filho mais novo e amado, o Ilza, trabalha intensamente com o projeto. É um filho, assim, muito importante que a gente tem. O Ilza é uma das mães e que trabalha muito com essas redes que precisam ser fortalecidas, não só na Universidade de Brasília, no mundo, né? A gente tem que criar essas redes para que nós possamos todos evoluirmos juntos, melhorando juntos, e que o aprendizado de um possa ser compartilhado para com seus colegas, e que assim a gente realmente tenha ou passe por esse momento de uma forma menos traumática, né? O Rotas, ele tem como propósito desenvolver a formação continuada para a formação de novos desenhos pedagógicos.
e uso de tecnologias nos processos de ensino e aprendizagem. O Rotas, ele é um projeto vinculado ao programa A3M. Então, já há muito tempo a gente tem trabalhado com inovação nos processos de ensino e aprendizagem. Para a Universidade de Brasília, nós temos feito com o Rotas oficinas, a oficina de Moodle básico, então, que já cadastramos a 4ª turma, a 3ª iniciou nessa segunda-feira, são turmas quinzenais e que tem um propósito muito interessante. O professor, ao longo do curso, ele vivencia as atividades, ele cria a sua sala de aula virtual, para a sua disciplina, fazendo as atividades do curso. Então, o objetivo é que, ao final do curso, ele possa ter a sua sala já constituída para a disciplina que vai ministrar nesse semestre. Então, tem um apoio da equipe de tutoria muito forte, Lívia e Débora têm trabalhado incessantemente, têm sido muito elogiadas também. Para além disso, de todo esse apoio, elas criam tutoriais, elas apresentam lives, enfim, é uma equipe que tem cada vez mais participado de diversas frentes no centro, diversas frentes na Universidade de Brasília, e isso é muito importante para que a gente possa identificar como apoiar realmente essas ações que a universidade tem desenvolvido. Nós temos uma nova turma iniciando no dia 20 de julho, então as inscrições vão ser disponibilizadas sempre na semana anterior. Curso que deu o nome a essa live, né? Curso de Recursos Digitais e Estratégias de Aulas Possíveis para Planejar o Ensino Não Presencial. A professora Wilza certamente vai falar muito melhor dele, porque foi uma das pessoas que pensou o curso, então vou deixar para a Wilza, mas é um curso também que nos deixa muito felizes e é uma demanda da nossa comunidade, eu diria não só da nossa comunidade, né? Dos docentes de forma geral, entender que tipo de estratégias, que tipo de recurso eu posso usar para esse momento que eu não conheço, e que os meus alunos não conhecem, e que a infraestrutura eu também desconheço, né? Então, todos nós estamos crescendo juntos nesse momento. Também contando com apoio de tutoria muito forte. O Rotas, que começou no ano passado, teve, em 2019, 1.510 vagas ofertadas nas suas formações. Neste ano, em 2 meses e meio, eu diria, porque foi o tempo que nós fizemos essas formações, nós tivemos 4 atividades, então 3 edições da oficina Moodle e uma edição que vai iniciar na próxima semana do curso de recursos, 719 vagas ofertadas, todas com parceiros, professora Daniele Pamplona, professora Andréa Lacê, professor Tel, enfim, um grupo muito importante, professor Eduardo Bessa, que tem trabalhado conosco e que fizeram isso ser possível. E essas parcerias, além de tornar isso possível, elas trazem a vivência do uso dos recursos, e é essencial. Então, são professores falando também da sua experiência. Essas 719 vagas, certamente a gente vai ampliar, nós vamos continuar oferecendo oficina Moodle, nós vamos continuar oferecendo recursos, outros cursos estão em produção, então é importante que a gente conheça realmente todas as ações que têm sido desenvolvidas, que não são ações do SEAD, são ações que envolvem a Universidade de Brasília, né? Ainda temos em produção alguns cursos, o curso de formação de monitores, para apoiar esses docentes nesse retorno de atividades acadêmicas, no retorno e no desenvolvimento de atividades no desenvolvimento de atividades não presenciais, para o uso mais intenso dos ambientes virtuais. Um curso para os nossos estudantes, esses nomes, eu até coloquei aqui, mas eles são nomes que não são os finais, gente, é só para a gente saber quais são as temáticas. Então, estamos produzindo um curso destinado aos nossos alunos, para inseri-los também nesse espaço, nesse momento novo. Então, é importante que nós, como professores, saibamos que não é novo só para nós, é novo para os nossos estudantes, é novo para a nossa infraestrutura, porque ela nunca teve um uso tão intenso das nossas tecnologias, e que, assim como nós, docentes nas nossas aulas, estamos nos constituindo para um novo momento, a infraestrutura também, a universidade também, e os nossos estudantes. E uma demanda que se faz muito presente nos nossos cursos,
que diz respeito a direitos autorais, a direitos de imagem. Eu botei um termo meio genérico, porque não sei o termo adequado, mas estamos com uma parceria com a Faculdade de Direito para produzir orientações junto com o DEG, vamos consultar todas as instâncias da universidade para que nós possamos orientar, dar algumas orientações para os nossos docentes no que diz respeito ao uso de ambientes virtuais, de materiais, disponibilização de materiais, gravações e etc. Então, são cursos que surgiram de algumas demandas que nós identificamos, outras sugestões e solicitações dos professores. A iniciativa dessas orientações, ela veio de nossa parte, porém nós fizemos uma enquete junto aos professores que estão inscritos nos nossos cursos, e esse desenvolvimento, ele vai ocorrer a partir das dúvidas que esses professores trouxeram. Então, é muito importante entender isso como uma retroalimentação, né? Então, eu trago as dúvidas, a gente trabalha para solucionar essas dúvidas, nós também temos dúvidas e outros nos ajudam a solucionar. E então a gente faz também acontecer essa rede, né? A gente também participa dessa rede porque é assim que nós vamos conseguir avançar. Eu acho que, de minha parte, é isso. Eu sempre gosto de deixar essa mensagem, que a gente siga saudável, que a gente siga forte, mas que a gente siga muito unido, entendendo que a universidade, ela vai ter uma trajetória de muito sucesso, mas que ela também depende dessa parceria, que a gente entenda que é isso que vai nos fazer sermos mais fortes, identificarmos dificuldades e conseguirmos avançar frente a essas dificuldades. Então, fiquem à vontade, meu e-mail está aqui. Se tiverem dúvidas, sugestões, fiquem à vontade para encaminhar para o nosso e-mail. Um grande abraço. Não sei se eu chamo a Wilza, ou a Débora chama a Wilza, mas assim, com muito prazer que a Wilza está aqui conosco. Wilza, eu te agradeço de coração todo o trabalho, porque esta mulher trabalha muito tempo, muito tempo, e coloca todo mundo no trabalho também, né, Wilza? Bastante. Mas eu acho que é isso que é importante. A gente está aqui querendo muito que tudo dê certo e agradeço muito Débora, Lívia, Ricardo, Wilza, porque é realmente uma equipe que tem trabalhado muito, muito mesmo. E 24 horas por dia, quase. A gente tem gente conectada naqueles grupos de WhatsApp. Obrigada, gente. Bem, boa tarde a todos e a todas. Obrigada, Letícia, né, pelas palavras, né, que são mais do que um retrato do que nós estamos construindo junto, mas que também, Letícia, assumo como incentivo a continuar trabalhando com este grupo, né? O grupo é um grupo muito bom e que aceita muito a provocação, né, da ruptura também de algumas concepções, né, para a gente conseguir avançar em direção a uma nova forma, né, de pensar os processos de ensino-aprendizagem. Então, acho que é uma combinação, né, de pessoas interessadas, de um momento que nos exige o repensar dessas ações, né, e de um contexto muito propício, com colegas que também nos apoiam. Letícia, eu vou pedir para você passar para mim pode ser? Porque você que está no comando? Muito bem, então podemos avançar. Então, o que eu trago é um pouco uma reflexão, né, para pensarmos, né, uma reflexão que já introduz um pouco do curso, nesse novo curso, Recursos Digitais e Estratégias Didáticas, né. Eu fiz muita questão de colocar no título do curso, né, a palavra possíveis, né, porque quando nós olhamos, né, para o universo, né, de recursos e aplicativos que nós temos e que são produzidos a cada dia, é um universo muito complexo, né, de recursos que, inclusive, se repetem muito em suas funcionalidades, às vezes um agregando alguma coisa que o outro não agregou, mas há muita repetição de funcionalidades, né? E que tudo depende muito, né, quando as pessoas nos perguntam, né, o que é o melhor, né? Tudo depende muito do que está mais próximo, né, da nossa forma de compartilhar conhecimento, de construir conhecimento, da nossa forma de agir enquanto professor, né? Essa imagem que eu trouxe, o perfil, né, do professor antenado, né, para a gente começar a refletir sobre o quanto que todos nós temos um smartphone, um celular, hoje nas mãos. Mas, se abrirmos, né,
cada um dos nossos celulares, nós vamos encontrar o que nós podemos chamar de uma personalização deste ambiente. Cada um carrega no seu celular recursos bem diferentes, né? Então, um tem mais recursos de áudio, o outro tem um EndNote para tomar nota, o outro tem mais recursos de imagem, enfim. A personalização da mensagem, ela começa aqui, os processos comunicacionais, né? Portanto, eu gostaria muito de deixar, né, essa ideia, né, de que o curso ele vai abrir possibilidades para vocês, né, para cada um de nós, professor, né, para pensarmos o nosso processo de ensino a partir dessas possibilidades mediacionais que os recursos nos oferecem. Tá, ok? Então, essa é uma primeira mensagem. Pode passar para o segundo, Letícia. Começo aqui com 2 perguntas e 2 imagens, né? A imagem que tínhamos, né, da presença física, né, do estar em sala de aula, né, de estar trabalhando os conteúdos com os alunos numa sala presencial, né, mediada por tecnologias também, tecnologias analógicas, quadros, giz, livros na carteira, alunos face a face, né? E é uma imagem de um professor que está fazendo uma busca na internet, que ele tem na mão um tablet, não um caderno, ele não tem o giz, né? E ele está buscando, idealmente, coisas que enriqueçam a sua aula, né? E coloca essas 2 questões, né? Como as tecnologias digitais podem participar deste processo de reconceptualização do conceito de aula presencial, né? E como os professores podem se organizar para o uso dessas novas tecnologias de forma síncrona, assíncrona, viabilizando de uma forma inédita encontros de diferentes áreas de saberes e expertise, né? E quando eu trago a questão do encontro, né, e do inédito, né, eu já quero focalizar exatamente no potencial que as tecnologias têm, principalmente para nos aproximar, né, dos estudantes e torná-los conosco no processo, no nosso percurso formativo, atores que também produzem conteúdo e compartilham com a sua comunidade, né? Essas palavras do percurso, né, algo que está em curso, né, de trajetórias que são caminhos diferenciados que cada um de nós, tanto na docência como na discência, nós percorremos em busca da construção de conhecimento. Nós falamos já tem 10 anos que a gente traz esse termo das novas ecologias de aprendizagem, trazendo esse complexo de recursos e espaços que nós temos na virtualidade e no mundo analógico, onde nós recorremos para buscar conhecimento, buscar recursos de interação e de comunicação, né? Então, eu trago aqui a questão que é muito importante para nós pensarmos, que é uma produção de conhecimento científico, é a construção de uma comunidade que produz conhecimento científico na cultura digital. Para mim, quando eu trago a ideia da cultura digital, como ela não é, né, simplesmente aplicativos, mais do que aplicativos disponíveis, nós temos formas diferentes de ser e de fazer. O que determina a cultura digital é a cultura humana, é a cultura das humanidades, que se torna presente, de uma forma diferente do compartilhamento de conhecimento e na produção do conhecimento científico quando falamos na academia. Então, é pensar que tem nas nossas mãos, nós temos um dispositivo que já nos habilita uma série de interações, interatividades, aproximações, né, dialógicas, né, com uma grande comunidade, que é a comunidade web, né? Então, acho que nós temos que hoje pensar a formação docente, nisso o SEAD, né, e esse grupo, né, que pensa a formação no SEAD, né, foi muito feliz quando ele traz no Rio, eu trouxe a imagem daqui a pouco, né, do Caminhos para a Docência na Cultura Digital.
né? Obrigada, Letícia, pode passar. E está aqui, né, o Rio, né, a Rota de Inovação Universitária. Este nome foi, vamos dizer, cunhado, né, pela Letícia, né? Eu acho que ela teve assim, muito antes da pandemia, né? Então, Letícia teve uma visão de futuro, né, de pensar nessas rotas de inovação universitária para além de usos de tecnologias, né? As tecnologias sempre serão um meio, né? Como pensar o nosso processo de ensino para além da tecnologia é o grande desafio. E como pensar o nosso processo de formação, de aula, né? Da organização até a aula enquanto uma tecnologia, né? Pensando que a aula ela tem um combinado de objetivos, de competências que se espera formar, de elementos do currículo daquela carreira profissional, né? Ela tem um combinado de perspectivas metodológicas que eu ofereço para essa comunidade, que são os meus estudantes, para eles startarem os processos deles de desenvolvimento humano, né? Então, pensar esta aula dentro dessa cultura digital. Eu gostaria de, nessa tela especialmente, né, que foi uma inspiração que nós tivemos, que é sempre fruto de um trabalho coletivo com a equipe do SEAD, né, foi a ideia de que a gente deveria compor para a Universidade de Brasília, compor um conjunto de vozes, né, que trouxessem as suas ideias, os seus pensamentos, as suas visões do que nós podemos fazer neste momento, né? Letícia citou o nome de alguns professores, né? Eu agradeço, né, imensamente o trabalho da Denise Pamplona, do Marcelo Ferreira, do Bessa, não quero esquecer ninguém, tomara que não, Andréia Lassec, agora está mais junto conosco, Lívia, Débora, Danilo Prata, né? As minhas colegas do Instituto de Psicologia, Maristela Rossato, a Jane Farias e a Fabrícia, né, Borges, que estiveram conosco, a professora Alexandra, eu convidei um professor da Universidade de Barcelona, para quê? Para a gente se debruçar nessa matéria, nessa malha social que este momento contemporâneo nos exige pensar e repensar as formas de ensino e trazer algumas palavras, ideias, metodologias, procedimentos para a nossa comunidade acadêmica. Quando eu comecei a pensar esses temas, né, eu imaginava que muitos outros professores, alguns eu conheço, outros não, que também têm ideias e proposições. Então, eu falava com a Letícia, isso tem que estar aberto no portal do SEAD, né? E tem que estar aberto como um convite, que venham outros professores também trazer ideias e sugestões, né? Então, aqui vocês têm o início de uma produção intelectual dos professores da UNB e convidados externos, né, para a gente pensar essas novas formas de organização do que entendemos por aula, né? É uma reconceptualização da aula enquanto uma tecnologia social, né, que aproxima pessoas, que fortalece comunidades e que propicia o desenvolvimento humano dessa aula, tecnologia que nós estamos falando, né? E eu convido, eu já deixo aberto para outros colegas que visitem, né, cada um desses espaços, é um link, é um hipertexto, que leiam os textos e que quem tem interesse de compartilhar, nós vamos ter um serviço de curadoria para vocês encaminharem outros textos, para a gente colaborar e também compartilhar nessa comunidade. Porque outro tema que a Letícia adianta, né, é que temos que trabalhar enquanto uma comunidade de aprendizagem, né? É uma comunidade de aprendizagem de quem ensina e de quem aprende, né? Não é uma comunidade só entre professores, mas também entre os discentes, os nossos estudantes, né? Então, todos estão convidados a participar. E o que acontece quando nós terminamos a produção desses conteúdos? Nós observamos que temos um material muito rico, que hoje está aberto na página do SEAD, para também ser um curso que certifica competências docentes, né? Então, nós pensamos, vamos então agora organizar um curso a partir desses conteúdos, para a gente levar a nossa comunidade docente para os professores que queiram o certificado.
Porque hoje, gente, nós falamos na ciência aberta, nós falamos na educação aberta, nós falamos em recursos digitais abertos, em REAs, né? Portanto, o que nós queremos trazer na página do Rio, né, é que essa quantidade de recursos que temos a oferecer e que vocês podem acessar, mesmo não estando logados. A ideia é essa. Eu quero buscar uma ideia, eu quero trazer algum recurso diferente. Tem na página. Se vocês avançarem ainda, né, nos outros ícones que estão de eventos, da formação, do banco de soluções, vocês vão encontrar uma infinidade de recursos que os ajudam a pensar a tecnologia, essa nova aula, né, essa nova aula enquanto uma unidade social, né? Ali tem metodologias e experiências, que são as experiências dos professores do A3M, né? E nós ainda trouxemos um último ícone, que chama Janela para o Mundo, né, que nós falamos, temos que trazer o que as outras universidades estão fazendo, né? Não só as brasileiras, mas as principais universidades internacionais. Como elas estão lidando com este momento, né? É um momento inédito para todos, é um momento de repensar prática para todos. Nós fizemos uma vasta busca em sites de universidades, em campos virtuais, né? E encontramos em todos eles uma coisa extremamente importante e sensível, que eu gostaria de já começar a trabalhar, porque eu sei que as coordenações de cursos, os departamentos nos seus colegiados já começam a pensar que aula é essa, que não é mais a aula presencial, né? E o que nós vimos foi uma orientações e dicas para que os professores, ao pensar a sua aula, que eles organizem o conjunto de conhecimentos que seja mais essencial para o aluno, sem sobrecarregar o aluno, pensando que todos, professores e estudantes, estão em momentos muito difíceis, né? No sentido de que não sabemos o outro lado, este lado da nossa casa, né? Se temos pessoas doentes, se temos pessoas dependentes de nós, né? A Lívia, antes de começar essa conferência, ela estava compartilhando conosco que as filhas que são pequenas, houve a retomada das aulas pelo GDF, que ela agora tem que acompanhar de manhã essas meninas. Esse trabalho ela não tinha. Quantos de nós estamos envolvidos com atividades domésticas, do nosso cotidiano, que antes nós não tínhamos? Tínhamos, mas era delegado ou descentralizado a outros, né? A escola, né? A escola primária, ou a escola fundamental, ou a escola do ensino médio. Então, pensando nisso, só trazendo essa questão, temos que repensar esta aula. Não precisamos reproduzir a aula que fazíamos. Olhem para as emendas curriculares, que é o que o curso vai pedir a vocês. O curso que começa com recursos, né, e estratégias possíveis, né, ele vai trazer a vocês essa inquietude. Olhe, professor, escolha uma disciplina, olhe para a sua ementa. E agora, pense o que é essencial, o que você tem que atingir com seus alunos. Tá? Busque a essência da sua disciplina, busque conectar com todos os saberes e as produções que estão circulando na comunidade, na cultura digital. Não é um momento de um mergulho isolado e descontextualizado dos tempos de pandemia. É um momento de contextualizarmos as nossas disciplinas aos sabores e saberes do que está circulando na nossa sociedade, né? Então, acho que essa ideia de pensar a aula enquanto uma tecnologia social que tem um grande alcance, se ela é pensada a partir do quê, gente? Das condições dadas pelos meus estudantes, né? Do tamanho do grupo que eu tenho de estudantes, né? É diferente se eu falo que eu tenho, a minha turma vai ter 15 alunos, a Letícia fala, mas a minha tem 50. Então, nós vamos pensar isso durante o curso. Como um professor que pode ter 50 alunos virtualmente, ele vai trabalhar diferente de um professor que tem 10, que tem 15 alunos numa sala de aula virtual, né? Então, nós vamos pensar cada um desses elementos. Como diz a Letícia, não vamos achar que vamos acertar em tudo. Podemos, sim, errar, mas a proximidade com os alunos, esse trabalho de aproximação com o aluno, compreendendo a realidade dele,
ele vai ser muito importante, que nós fazíamos e sempre fizemos isso no presencial, mas de uma forma distinta, né? Hoje nós estaremos, quando abrirmos o vídeo, a aula virtual, estaremos dentro da casa dos nossos estudantes, né? Eles estarão dentro de nossas casas. Só esta visão e este cenário já compõem um cenário social muito diferente da aula tradicional, né? Pensar que estaremos muito próximos, tá? Tem uma parte aqui que foi escrita por professoras, né, da área de educação e psicologia e da música, né, que é a comunicação dialógica como uma aproximação didático-pedagógica, porque agora este processo de comunicação dialógica, ele também vai reger as nossas escolhas didáticas, né? Como eu aproximo deste aluno e como eu o torno um sujeito protagonista, artífice da sua produção, usando os recursos que estão disponíveis na web, tá? Então, eu quis falar um pouco desse, realmente é um merchandising, né, do nosso curso, né? Este curso também vai ter uma... Letícia, você pode ir passando, mas eu gostaria de dizer que nós conseguimos um grupo para este curso, gente, de professores da UNB, que vão ser nossos professores, né? Eu vou estar lá com vocês, e tenho convidado professores que eu conheço, que gostam de trabalhar com a formação docente, para ser os nossos especialistas nesse curso, né? Então, nós vamos estar com colegas. Eu acho que o mais importante é isso, saber que nós temos colegas que estão se voluntariando, pessoas. Essas pessoas que estão trabalhando conosco eu sou voluntária nesse processo, né? São professores que estão se voluntariando para se juntar a essa comunidade virtual de aprendizagem, discente e docente, tá? De quem ensina e de quem aprende, né? Aqui tem só alguns conceitos, né, que eu gostaria de resgatar mais rapidamente, porque o meu tempo também já está acabando, né? A ideia de fortalecer essa comunidade de aprendizagem, que os professores possam compartilhar seus conhecimentos, possam se sentir partícipes do seu ofício, processo de colaboração e cooperação, né? Realizar os cursos sempre pensando, né, em um Moodle, esse Moodle que nós vamos trabalhar é uma versão avançada do Moodle, muito diferente, né, do Moodle que usamos hoje no Aprender, tá? Por isso que a Letícia destacou alguns recursos, mas ele tem muitos outros recursos, e um deles é ter uma tela responsiva para o celular, para que o aluno possa também usar o celular, tá? Para baixar um texto, para ler questões de um fórum, né? Então, isso também é importante. Estamos buscando sempre metodologias ativas, como estudos de caso, com exposição e discussão de boas práticas, né, para a gente pensar a nossa disciplina, né? Uma ênfase muito grande que nós temos adotado, né, na composição de pequenos vídeos, né, com exposição de professores, com visualização de salas no Moodle, como nós fizemos uma primeira live com a professora Flávia Narita, do curso de música. Obrigada, Flávia, não sei se você está aqui, com a professora Andréia Lassé, do curso de pedagogia, onde elas abrem o espaço da sala de aula virtual e mostram para os colegas como elas organizam, para gerar ideias, para gerar inquietudes, para gerar incômodos, para gerar tensionamentos. Poxa, como que eu vou fazer o meu? Para essas pessoas que estão preocupadas, eu não consigo. Consegue, professor, olha aqui, os seus colegas estão fazendo, nós vamos todos chegar lá, né? E outras estratégias que nós colocamos aqui, usar, né, nós vamos discutir os recursos de como avaliar os alunos, né, mas colocando, gente, o aluno no centro do processo de aprendizagem, né? Tudo que nós estamos fazendo é para o desenvolvimento de competências, o desenvolvimento psicossocial, afetivo, emocional desse estudante, né? Nós não estamos fazendo isso sem um foco em quem é a nossa audiência, quem é o estudante que vai estar comigo nessa plataforma. Acho que isso é muito importante. Independente se a abordagem é mais cognitivista ou behaviorista, ou se é uma abordagem socioculturalista, interacionista, né? Mas o foco deve ser no aluno como centro do processo de construção dessa aula, tecnologia social. O foco, né, sempre estou fazendo revisão do e-learning, do uso das tecnologias digitais, em todos os recursos, em todas as revisões de literatura que eu faço, eu encontro
os principais elementos para o sucesso. Não existem parâmetros universais, já digo a vocês. Eu busco isso, não existe, mas existem elementos essenciais que o professor deve usar. O foco no diálogo, na dialogia, em criar possibilidades desse aluno se colocar no espaço, construindo recursos e compartilhando na sua comunidade. O feedback é importantíssimo do professor, o acompanhamento do professor dessa comunidade. Feedback com diálogo, gente, são dois elementos que nós estamos voltando na questão da conversação, da aproximação pela comunicar lógica, elementos fundamentais que vão reger a nossa forma de ensino, nesse novo formato de aula. Pode passar, por favor, Letícia, acho que já estamos chegando no final. Os benefícios dessas ações, eu acho que eu trago, são... Bom, gente, eu confesso a vocês que vocês já perceberam que eu sou uma entusiasta do uso das tecnologias, eu trabalho com formação de professores na UNB desde 2006, com o nosso querido, amado professor Ataíl Pulino, que foi a pessoa que, em 2005, ele com Leonardo Lazarte, em 2006, inauguram o Aprender, que é o Moodle UNB, e foi um dos primeiros no Brasil, e eles também ajudaram muitas outras instituições de forma voluntária a implantar os seus Moodles, e eu desde esse início. Então, assim, eu vejo muitos benefícios nessas ações, Vejo possibilidades de inovação no processo de ensino-aprendizagem, vejo o SEAD expandindo a sua missão muito para além, como a Letícia falou, de oferecer e apoiar os cursos da Universidade Aberta do Brasil, mas para estabelecer parceria entre nós, entre a comunidade docente, parceria que qualifica a nossa própria formação, compartilhar conhecimentos sobre o uso das TICs, como usar a plataforma, como criar comunidades, são benefícios que ficam para além desse período da pandemia. Isso não vai acabar quando a pandemia acabar. Na verdade, isso vai se fortalecer como novas práticas docentes. Dar visibilidade ao uso das tecnologias, mas pensando que sempre nós estamos trabalhando em parceria com a nossa comunidade docente, com a comunidade estudantil, que tem muito a nos ensinar em termos de produção, uma produção que traz uma enunciação ético-estética da arte, da cultura, entremeada aos conhecimentos científicos. Eu acho que é disso que nós estamos falando. E mobilizar a nossa comunidade, eu acho que esse espaço que o SEAD nos oferece, o Rio, e tudo que está sendo aberto agora à comunidade, são espaços para que a gente possa ocupar. Nós precisamos de ocupar o Rio. O Rio não é nada sem nós lá. Ele é só um conjunto de hipertextos. Somos nós que vamos transformar o Rio numa comunidade. Então, sintam-se convidados, provocados, tensionados a rever essas práticas. E, para finalizar, pode passar, Letícia, eu trouxe algumas imagens. São duas imagens que eu guardo, assim, essa aqui é o nosso merchandise do curso, foi enviado aí no Twitter, foi enviado, eu já sei, pelo InfoUNB. Eu sei que o pessoal fez uma boa divulgação, deste curso. Possíveis, gente. Nunca nós vamos findar nada. Estamos numa época de que a aprendizagem é ao longo da vida. E a última, por favor, Letícia. Essa imagem, eu gosto dela porque ela me traz um território. Pode ser um território físico, analógico, pode ser um território digital, mas onde estão palavras que me incitam a pensar a minha disciplina. Compartilhar, explorar, trabalhar junto, refletir, criar, tudo o que eu espero que o meu aluno faça. Então, como usar os recursos tecnológicos para colocar esse aluno nesse centro do processo de aprendizagem? O protagonismo dos estudantes no universo dessas produções digitais acadêmicas, por suas diversas formas de enunciação, pelos seus estilos e intencionalidades, quando eles criam um vídeo que é um trabalho de uma disciplina, com todas as nuances discursivas, eles conseguem fazer uma narrativa transmediática quando eles produzem algum conteúdo apoiado nas tecnologias da web. Eles deixam de ser apenas um espectador da nossa disciplina, mas eles passam a ser um espectro-autor, alguém que participa, que é artífice do seu próprio trabalho na cultura digital. E é isso que nós esperamos provocá-los. Eu acho que agora é a última mesmo. Vamos lá, Letícia. São duas uma imagem, para mim é uma imagem muito forte,
são corações, estamos num momento difícil, né, de muitas perdas, né, pessoas que estão em estado de sofrimento, né, porque tem amigos, tem parentes, né, que partiram ou estão muito doentes, né, então essa imagem, né, da gente se unir, né, é unir na dor, é unir no sofrimento, tá, mas vidas importam, né, e se a gente estiver junto, nós seremos mais fortes, como diz a Letícia. Tá? E a última imagem, por favor, Letícia, das perguntas. Essa pergunta ela é a seguinte, e já me fizeram. Professora Wilson, será que agora eu vou ter que ser um especialista em EAD como a senhora? As respostas estão na próxima, 2 imagens que eu trouxe para vocês. Pode passar, Letícia. Não queremos que nenhum de vocês seja especialista, né? E aí eu trago, só para a gente finalizar, 2 imagens, não, volta lá só nessas 2 imagens, Letícia, que para mim elas sempre me tocaram muito. A primeira é o manto de Alerquim, né? É imaginar, né, que as nossas vidas docentes, né, podemos usar essa metáfora, né, de tantas identidades que temos profissionais, de tantos diálogos que temos, né, concorrentes perspectivas diferentes epistemológicas, teóricas, metodológicas, né? Nós somos como um manto de Alerquim. Então, não venham dizendo que é isso ou aquilo que funciona para mim. Eu farei minhas escolhas, né, a partir da minha história de vida e de tudo que eu cunhei como profissional nessa grande universidade. E a segunda imagem, ela me toca profundamente, por quê? Porque todos nós, professores, temos um grande tesouro, que é uma biblioteca imensa dentro de nós, né? É uma biblioteca cheia de conteúdos, de vivências, de história de vida, né? E que nós, nesse momento, devemos acionar esta grande biblioteca interna, não a biblioteca que está na web. Essa daí tem aplicativos, mas é essa biblioteca interna que rege a nossa atividade, a nossa vida docente, que é um grande tesouro de conhecimentos, é que nós temos que acionar agora. E buscar esses tesouros para nos fortalecermos e sabermos que há formas possíveis de transmitir, de organizar uma aula enquanto uma tecnologia social. Mas vamos precisar desarranjar algumas concepções e algumas formas de ensino. Muito obrigada, gente. E vamos lá para a segunda etapa. Obrigada. Agradecemos com muito carinho a fala da professora Wilza, que é sempre uma fala de muita esperança e de avanço no futuro do processo de ensino-aprendizagem da Universidade de Brasília. Professora Wilza, que sempre com muito afinco e muita dedicação, vem sempre pensando em formação docente para a universidade, vem sempre pensando no uso das tecnologias dentro da comunidade acadêmica da UNB, e hoje o SEAD tem a grande oportunidade de, mais uma vez, contar com a parceria da professora Wilza na criação do projeto de rotas da inovação universitária. E, seguindo já para a finalização dessa nossa terceira live do Projeto Rio, a gente viu que a grande maioria das questões eram justamente sobre o que é o Aprender 3, como é que vai ser essa mudança. Vários questionamentos dos professores estão nesse sentido. Eu tenho a minha disciplina já no Aprender, como é que eu vou fazer para migrar para o Aprender 3? A gente vai abrir a fala para a professora Letícia explicar um pouquinho como é que vai ser esse processo, na verdade, como já está sendo realizado esse processo de migração. E também a gente queria destacar que na página do Rio, rio.cead.unb.br, nós temos também uma live específica falando sobre o Aprender 3. Então, acessem lá na aba Eventos da página rio.cead.unb.br para ver também uma explicação bem mais aprofundada sobre a questão da migração do Aprender 3. Nesse momento, a gente passa a fala para a professora Letícia explicar um pouco como é que está sendo esse processo. Professora? Eu não sei se a minha imagem está travada, o Ricardo está me dizendo que está travada.
Não? Tá. Então, o Ricardo, ele me avisou aqui, eu disse, vou desligar, então, e ligar de novo. Bom, assim como eu falei inicialmente, é um grande prazer estar aqui hoje à tarde, é sempre um grande prazer falar com os colegas, estar aqui com essa parceira tão especial que é a Wilsa, e poder compartilhar um pouquinho desse trabalho que tem sido desenvolvido, é um trabalho realmente muito extenso, mas que nos deixa muito felizes, então ele é muito prazeroso, né? Ao mesmo tempo que nos dá muito trabalho, nos dá também muito prazer. Em relação ao aprender, eu anotei algumas dúvidas aqui, e aí vou trazer para uma fala bem rápida. Bom, em relação ao envio do usuário e senha para o acesso ao aprender, eles foram enviados para o e-mail dos professores, para aquele e-mail que está cadastrado no SIGA. Então, uma das mudanças que nós tivemos em relação ao aprender antigo é justamente a tentativa de integrar os sistemas da universidade. Nós não temos mais autocadastro, então nós não temos professores e estudantes se cadastrando na plataforma, nós migramos os dados do SIGA para o aprender. Qual a dificuldade que nós temos com isso? Vantagens nós temos várias, então no futuro a gente vai ter uma integração mais fina, podendo se ter uma criação de disciplinas automaticamente, uma vinculação de alunos automaticamente. Então nós estamos caminhando para esse resultado. Só que para que isso aconteça, nós temos que buscar os dados que sejam dados em sistemas, que estejam presentes nos sistemas da universidade. Então, fizemos essa carga. Porém, nós temos alguns problemas. Primeiro deles, tem professores que não fizeram o autocadastro no SIGA. Isso é um problema sério, porque agora as notas, as menções nós vamos ter que dar no SIGA, os nossos registros estão no SIGA, o cadastro das nossas disciplinas estão no SIGA. Então, talvez seja até uma forma de mostrar para os professores a importância de manter atualizado o seu cadastro e de fazer o seu cadastro no ambiente. Então, professores que ainda assim, eu tenho meu cadastro no SIGA, mas eu não recebi meu usuário e senha, pode mandar um e-mail para apoioaprender@ead.unb.br. Então, lá, ou sead@unb.br também. Qualquer um dos e-mails a gente responde. Dizendo isso, olha, eu tenho cadastro no SIGA, mas eu não recebi o meu usuário e minha senha. Pode ser que tenha acontecido da mensagem ter caído no anti-spam. Então, isso também acontece, e aí a gente tem que treinar a nossa ferramenta de e-mail, né? Mas são essas situações. Bom, outras perguntas que surgiram em relação à migração de áreas. Como é que vai ser feita a criação, para depois a gente falar de migração? A criação de áreas ela é feita de duas formas. Os professores acessam o Aprender 3 pelo e-mail, pelo endereço aprender3.nb.br, se logam com o usuário e a senha que eles receberam e vão clicar lá na opção criar, desejo solicitar uma disciplina. Essa é a forma que o professor faz a solicitação individualmente. De novo, os dados eles têm que ter consistência com o SIGA, não com o SIGRA+. Então, é muito importante porque o processamento das solicitações, ele se baseia no SIGA. Então, se a Letícia, que tinha disciplina de algoritmos e programação 1, agora ela mandou a solicitação dessa disciplina, que antigamente era ofertada, mas no SIGRA, eu tinha essa informação, no SIGA houve um ajuste em função de um projeto que tramitou e etc., e a disciplina passa a se chamar algoritmo. Algoritmos. O que eu vou fazer? Eu não posso liberar a disciplina se os nomes não batem, né? Se os códigos não vão ser consistentes. Então, nós vamos retornar com um pedido dizendo, professor, o seu pedido não está de acordo com as informações do SIGA. Nós precisamos dessas informações muito sincronizadas com o SIGA, para que no passo adiante a gente consiga fazer essa integração com o sistema. Tá, gente? Então, é um processo um pouco mais trabalhoso, mas ele também vai qualificar o trabalho, o serviço que nós vamos oferecer posteriormente para a universidade. Então, o que eu pediria para os professores? Quero uma área de disciplina, entra no Moodle e pede. A outra opção que foi no e-mail, no SEI ontem, para os gestores das unidades acadêmicas,
nós pedimos a lista de professores de cada unidade e as suas disciplinas para cadastro. Então, a Letícia, a Wilza, a Débora e a Lívia querem pedir numa determinada unidade as disciplinas. Nós vamos indicar para a secretaria ou quem quer que seja, que tenha sido delegado pelo gestor para essa consulta, é enviada uma única planilha para o SEAD, de novo com as informações, código da disciplina, nome da disciplina, turma daquela disciplina e professor alocado, conforme o SIGA. Manda para nós processamos a informação. Mas é importante dizer que é um trabalho que a gente está tendo, é um trabalho muitas vezes manual de fazer essa verificação, mas é porque nós precisamos dos dados para o futuro ser mais, para no futuro nós podermos oferecer um outro serviço para a universidade. Então, não tem, esse processo ele é um pouco mais fechado, nos dá mais segurança, porque os alunos, os professores, todo mundo que está no Aprender faz parte da nossa comunidade acadêmica. Então, ele cria uma base mais segura para nós, tá? Em relação às versões, eu posso migrar as minhas áreas de uma versão para outra, fazer um backup e restaurar? Pode. Se eu fizer um backup do Aprender 1, que era aquele antigo que nós usávamos na graduação, para o Aprender 3, que nós vamos usar agora, pode ser, e tem grande chance de nós termos que fazer alguns ajustes de interface, porque são versões bastante diferentes. Mas são ajustes simples que os professores conseguem fazer sem problema nenhum. O que é importante também dizer, agora as solicitações diárias são para disciplinas oferta 2020/1. O professor não vai pedir, eu tenho 50 disciplinas no Aprender 1, eu quero pedir 50 áreas agora. Não, ele vai pedir para suas disciplinas de graduação e pós-graduação, para as suas disciplinas da oferta de 2020/1. O SEAD vai fazer a migração das áreas automaticamente? Não vai. Nós temos lá no Aprender 8.000 áreas, gente, com 85 mil usuários. Temos áreas de cursos antigos, áreas de cursos novos, áreas de disciplinas que não são mais ofertadas. Nós não temos como saber quais são as áreas que os professores vão querer usar. Então, nós fazemos o seguinte, nós criamos a área, o professor faz o backup da sua área e restaura no Aprender Novo. Mas o SEAD não consegue, porque a gente não existe uma forma de fazer a seleção pelas áreas que estão, que o professor vai usar, porque eu não sei realmente quais são as áreas que ele vai usar. Lá nós temos disciplinas de graduação, pós-graduação, extensão, enfim, não tem como fazer isso. Mas damos o apoio, temos tutoriais que auxiliam os professores nesse processo. Não temos cadastramento, como eu falei, de professores nem de estudantes no Aprender. Os professores já estão no Aprender, os alunos vão ser cadastrados, e o que vocês vão fazer? Vocês vão criar a sua área e vão criar um código de disciplina. Compartilham o código de disciplina com aqueles alunos da turma, os alunos se vinculam à área. Ainda a gente está tentando, mas não tenho essa garantia, nós estamos tentando buscar esses alunos, fazer a carga automatizada, mas são muitos alunos, são muitas disciplinas, e nesse momento a gente ainda não conseguiu viabilizar. Vamos tentar, mas não podemos garantir. Então, a sugestão é que os professores criam código, compartilhem com seus alunos, e aí sim a gente começa, e aí eles fazem essa inscrição, deem 15, 20 dias para os alunos se inscreverem na disciplina e troquem o código, porque senão eu libero para outras pessoas também se matricularem, se inscreverem na minha área, né? E quando o Aprender ficará disponível para os estudantes? Nós temos, então, esse processo. Primeiro foi cadastramento dos professores, daí criação das áreas. Nos próximos 15 dias, nós certamente teremos a carga dos alunos. E, então, nós precisamos desse tempo para que os professores também criem as suas áreas, porque senão o aluno entra numa área que o professor está criando, não é uma situação desejável, né? Então, a gente vai dar um tempinho para os professores criarem as suas áreas, carregamos os alunos e aí sim a gente começa o trabalho. Mas no início do semestre, esses alunos vão estar todos no Aprender. Acho que eram essas as dúvidas. Se tiver mais alguma, Débora, Lívia, Ricardo, por favor, nos falem. Tinha uma também a respeito do material. Se os materiais que estão na página do Rotas, eles podem ser compartilhados. É essa a ideia.
têm que ser compartilhados, a gente usa muito material dos colegas e quer também oferecer e criar essa cultura de rede, né, que ela é bidirecional. Então, compartilhem, por favor, esses materiais. Então, a princípio, são essas dúvidas, as principais dúvidas que foram colocadas aqui no chat do YouTube, do canal SEAD. Passo agora a palavra para a professora Wilza para fazer uma finalização e uma despedida, e logo em seguida para a professora Letícia fazer o encerramento dessa nossa terceira live. Bom, colegas, obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui. Realmente, eu sempre venho com muito entusiasmo, né, eu estou vendo as falas, né, porque é muita paixão, né, quando a gente faz algo com essa paixão e com essa fé, né, de que pode dar certo sim, é essa a nossa mensagem para vocês, tá? Eu espero estar junto com vocês, né, no curso de formação, né, trocando ideias, tá? E deixo aqui mais uma vez um convite, quem mais quer ser voluntariado nessa formação docente na UNB? Venham fazer parte dessa nossa equipe. Hoje ela é pequena, é forte, trabalha muito, mas nós podemos ter outros colegas aqui nos apoiando, tá? Então, eu deixo aqui em nome da Letícia, da diretora, né, este convite para ampliarmos, né, o nosso corpo docente na formação do docente. Obrigada, Letícia, querida. Né, já estive aí nesse lugar e me sinto muito confortável de hoje estar aqui fazendo o que eu mais amo, que não é a parte administrativa gerencial de um centro. Então, para mim, hoje, esse lugar aqui de formação docente é no meu coração. Você tem feito um excelente trabalho. Obrigada, Débora e toda a equipe SEAD. Até logo, gente. Bom, eu queria agradecer. Tem algumas dúvidas ali. Eu vou falar uma só específica, porque acho que é importante trazer. O CIGA tem uma sala virtual, já que é baseada no Moodle, ela é uma sala mais restrita. Então, se comparando com as ferramentas que nós temos no tanto Aprender Antigo quanto Novo, então pode ser que a migração dos dados de um para outro sofra alguma alteração, tá? Mas também pode ser utilizado. Queria agradecer imensamente, não só essa tarde, assim, de muito aprendizado, mas de uma parceria que cada vez se torna mais forte entre essa equipe, entre a Wilza, que esteve à frente do SEAD, mas, assim, tem muito da Wilza no SEAD, né? Tem muito dessa trajetória toda dela, dessa construção que ela fez, e que me deixa muito orgulhosa de poder dar uma contribuição também. Certamente não vai ser como a Wilza, mas eu, assim, humildemente, espero contribuir um pouquinho para a nossa universidade. E queria agradecer a presença de todos, agradecer a Débora, a Lívia, ao Ricardo, que estiveram conosco, que articularam, que organizaram tudo. Deixo o SEAD à disposição de toda a comunidade. Assim como a gente sempre fala que nós estamos aqui para aprender, eu queria dizer que certamente nós também vamos falhar como centro em algumas demandas, mas que a gente quer muito aprender, quer melhorar, quer cada vez qualificar mais o serviço que oferecemos para a universidade, e contem conosco para o que vocês precisarem, mandem dicas, sugestões, críticas, a gente está à disposição. Muito obrigada, uma boa tarde, uma boa noite quase para todos. Fiquem bem, fiquem em casa, todos saudáveis, enfim, fiquem todos bem, confortáveis, calmos, que a gente vai conseguir sair desse momento, que não é o momento mais agradável possível, mas a gente vai se fortalecer como ser humano, nas relações, e sem dúvida nós vamos nos tornar melhores, eu creio muito nisso. Muito obrigada, gente. Então, professores, agradeço a todos vocês. Nós tivemos quase 200 participantes nessa terceira live. É um público muito importante e a gente faz com todo carinho, pensando na comunidade acadêmica da Universidade de Brasília. Conte com o SEAD para inovar sua disciplina e ficamos à disposição. Lembre-se de sempre acompanhar as nossas notícias nas nossas redes sociais, que sempre vamos estar publicando novas lives para todos vocês. Até mais!